Valeu. Bom dia. Bom dia, gente. Olá, bom dia, Gustavo. Tudo bem? Oi, bom dia. Bom dia, Olá, tudo bem? tudo. Luiz Felipe, olha o que eu descobri.
Eu vi. Você colocou quando eu dei bom dia. Olha só, menino. Pena que não fica logo na frente aqui. Ah, fica usado com frequência lá. Viu? Agora vocês não têm mais desculpa para não reagir. Não quer falar? Pelo menos reage. Já pode me mandar beijinho. Então vamos lá, gente. Como semana que vem vocês retornam para o presencial, eu ia colocar a matéria no quadro para vocês copiarem, tá? Mas o que, que eu vou fazer? Eu vou fazer de forma invertida. Eu vou ler, vou dar as explicações, vou passar o vídeo para vocês e na semana que vem a gente faz o registro da matéria no caderno, ok? Combinado? Obrigada, Gustavo. Obrigada, Sofia, Luiz. Então vamos lá. Na aula anterior, nós vimos essa questão da alma, né? A diferença entre alma e espírito em várias concepções diferentes. E hoje a gente entra em um dos assuntos, porque nós vamos ver o sentido da ressurreição, a reencarnação, a ancestralidade e o niilismo, que é a ausência de qualquer crença nesse sentido pós-morte. O que tem depois da morte, né? Então vamos lá. Reencarnação. Qual é o esquema deste processo? Nascer, morrer e renascer. Eu vou ler esse texto aqui e depois eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz na semana passada, de entender esse processo de reencarnação em concepções religiosas diferentes, tá bom? Então vamos lá. A concepção reencarnacionista, que palavra grande, foi defendida por filósofos, historiadores, religiões como a do Egito Antigo, o hinduísmo, budismo, jainismo, sinquismo, taoísmo, religiosidade indígena, voodoo, cabala judaica, rosacrucianismo, espiritismo e inclusive uma vertente que chamam de cristianismo esotérico. Há indícios da crença da reencarnação desde a pré-história, onde achados arqueológicos encontraram pessoas mortas em posição fetal, que os homens daquela época acreditavam ser uma preparação ritual para a entrada em outra vida. Outra fonte sobre a reencarnação são os Vedas, escrito sagrado da religião hinduísta. A crença no renascimento originou o costume de sepultar os mortos. Nesse sentido, a sepultura simbolicamente representa o útero da Mãe Terra, que recebe a alma de volta, como atesta diversas imagens primitivas sobre a deusa Mãe. Este era o sentido inicial dado ao sepultamento. Existem várias vertentes sobre a questão da reencarnação. Esse processo de
é, nascer, morrer e renascer, ele pode ser dado de forma diferenciada de acordo com a religião, né? Por exemplo, a gente vai ver no vídeo que eu vou passar que os hinduístas, eles acreditam que você pode reencarnar em qualquer outro animal, na forma de qualquer outro animal. Então, eles são veganos, eles não comem nada que seja de origem animal e também não usam, né, nada que seja necessário. Na verdade, eles são vegetarianos, não são veganos. Nada que seja necessário matar um animal para conseguir, por exemplo, o couro, por exemplo, alguns processos onde você precisa ter a extração, né, matar o animal para conseguir extrair a carne, os ossos, presas, enfim, essas coisas, né? Então, eles acreditam que a pessoa pode reencarnar até numa formiga. Então, eles não matam uma formiga, porque você pode estar matando um parente seu. Você pode estar matando um amigo que reencarnou como aquela formiga. E essa explicação tem a ver com o que o hinduísmo chama de lei do Dharma e do Karma. O Karma é aquilo que você traz de outras vidas. E o Dharma é a forma como você vai viver a sua vida de acordo com o seu karma, explicando assim de uma forma muito superficial, tá? O que todos os processos de reencarnação têm em comum é a questão da elevação do espírito, da evolução do espírito. Então, o processo de reencarnação, ele serve para quê? Ele serve para purificação e evolução, né, daquela alma ou daquele espírito, conforme a denominação religiosa chama, né? Porque nós vimos que passa a ter essa concepção de corpo e espírito dependendo da denominação religiosa, né? Para algumas denominações, a alma é chamada de alma enquanto ela habita o corpo. Quando ela não mais habita o corpo, ela é chamada de espírito, né? Segundo algumas denominações religiosas. Alguém tem alguma pergunta, quer falar alguma coisa, quer contar alguma história, alguma experiência que tenha de vida? Gostei, Luiz. Bem, vou colocar aqui o vídeo. Primeiro a gente vai ver o budismo, tá? Então, a reencarnação segundo o budismo.
Uma das questões que muitas vezes vem à tona é se a reencarnação existe ou não. O que é reencarnação? E a gente acredita hoje em dia, a maioria de nós, na nossa religião mais moderna e mais difundida no mundo hoje em dia, que é a ciência. Né? Então, a pergunta é, mas cientificamente a reencarnação não é provada. E a pergunta que eu faço é, primeira coisa, a existência da reencarnação não é provada cientificamente. Verdade. Mas a não existência da reencarnação é provada cientificamente? Também não. O que tem um valor maior? O fato de não ter provado a existência ou o fato de não ter provado a não existência? Tem exatamente o mesmo nível de importância. Então, do ponto de vista, assim podemos chamar da ciência, a gente parte no zero. Diante da nossa própria experiência, da nossa própria percepção do mundo, eu já vi pessoas totalmente céticas virem para mim pedindo para eu rezar para alguém que morreu. Então a pergunta é, para que rezar para a pessoa? É para quem que eu tenho que rezar? Para o corpo? Se não existe continuidade depois da morte? Mas espontaneamente a gente sente essa existência. E se a gente for olhar do ponto de vista da própria razão, para mim pessoalmente existem muitas mais razões pelas quais existe uma continuidade depois da morte do que a não existência de uma continuidade depois da morte. A reencarnação é o conceito que nós temos nesse momento um corpo grosseiro, que é o corpo feito de carne, osso, órgãos, etc. Temos um corpo sutil, que é a nossa parte energética, e temos um corpo muito sutil, que é o que vai de uma vida a outra, com uma energia muito sutil que vai de uma vida a outra. Temos uma mente grosseira, que é a parte que se relaciona com os nossos 5 sentidos, e o sentido da mente, ideias, memórias, etc. Uma mente sutil, que é a parte emocional não manifestada, e uma mente muito sutil, que é aquela que vai de uma vida a outra, junto com o corpo muito sutil. Corpo e mente estão sempre conectados. Corpo e mente grosseiro, corpo e mente sutil, corpo e mente muito sutil. Então, a morte, o que ela é? É quando o corpo perde força, quando esse corpo grosseiro não tem mais a capacidade de se sustentar. Então, o que acontece? A mente sutil, grosseira perde força, com que o corpo grosseiro perde força, a mente sutil e o corpo sutil perdem força. E a mente e corpo muito sutil, que em alguma tradição pode se chamar de alma, no budismo a gente chama de contínuo mental, ou mente muito sutil, ela sai desse corpo. Aí ela passa um período que é chamado de bardo. Bardo literalmente quer dizer estado intermediário. É aquilo que se encontra entre duas coisas. Que na verdade é o momento que a gente tem entre dois corpos grosseiros, de uma vida e de outra vida. Se explica que o bardo é muito parecido com um sonho. É como que no sonho a gente tem um corpo no sonho, mesmo que não seja um corpo grosseiro, mas no sonho a gente pode ver, escutar, perceber as coisas à nossa volta. Parecido com isso se encontra no momento do bardo, esse estado entre a morte e a próxima vida, que se diz que pode durar até 7 dias do bardo, e cada dia do bardo dura 7 dias nossos, então são 49 dias, por isso que se fazem as preces e as dedicações para a pessoa depois que ela faleceu, principalmente por 49 dias. E a razão principal é que durante esse período, a pessoa se encontra num estado muito mais sutil e ao mesmo tempo no qual ela pode ser influenciada de uma forma muito mais fácil. O exemplo que é dado é que quando a gente tem um corpo grosseiro, nós somos como um grande navio, que para fazer mudar a direção é bem demorado. Quando a gente está no bardo, no qual não existe mais um corpo grosseiro, é como um pequeno caiaque no mar. É só fazer um pequeno movimento que já muda a direção. Por isso a importância da gente poder fazer as preces, se conectar com a pessoa depois que ela faleceu, para que a gente possa, na verdade, ajudar ela a se conectar a um pensamento positivo, a um sentimento positivo, que isso vai ajudar ela a se direcionar num estado de consciência positivo e dessa forma levar ela a ter um renascimento melhor. Mas o processo de reencarnação é o processo no qual essa mente muito sutil, e nela o que se leva de uma vida a outra, as marcas, as sementes das ações que a gente fez nessa vida, boas e ruins, e as sementes das nossas emoções, raiva, inveja, ciúmes, amor, compaixão, dos condicionamentos profundos que a gente tem. Isso é o que a gente leva de vida em vida. Então, o processo de reencarnação é que a gente vai ter milhares de oportunidades para fazer as mesmas coisas que a gente tem nessa vida. Um pouco brincando
Muito bem, nessa vida casou e deu certo, que bom, não deu certo, vai ter outra vida de novo. Mas o fato, o que é importante no conceito de reencarnação, não é o fato do que eu faço, mas o que eu me torno. Porque a vida é um processo cíclico, onde eu tenho o ponto A, que é o nascimento, eu tenho o ponto B, que é a morte, mas o ponto A e o ponto B se unem. E depois da morte eu vou ter o nascimento de novo. E depois do nascimento, inevitavelmente, eu vou chegar na morte, que vai me levar para o nascimento. Então, o importante nesse processo cíclico não é o que eu faço na minha vida, mas sim o que eu me torno. Isso muda completamente a nossa visão de mundo e as prioridades que a gente tem naquilo que a gente faz. Então, uma vez uma pessoa me perguntou, uma jornalista aqui no Brasil, se eu acreditava ou não na reencarnação. Eu disse que sim, porque eu acredito profundamente, desde que eu era muito pequeno. Para mim faz todo sentido. Mas depois ela me perguntou, e se não existir a reencarnação? E daí? Eu falo, para falar a verdade, muito melhor se não existir a reencarnação. Porque para mim mesmo, eu não tenho muito problema, porque eu acredito ter uma vida bastante coerente e boa. Então eu não tenho muito medo e nenhum receio do que vai acontecer depois da minha morte. Porém, se eu olho à minha volta, no mundo no qual a gente vive, com todo o sofrimento e violência que existe, se não tiver reencarnação, muito melhor. Porém, eu acredito que sim. E outra coisa é, viver a vida dentro do paradigma da reencarnação e da consciência da nossa própria mortalidade, isso nos leva a cuidar dos aspectos que são profundos e importantes durante essa vida também, que é o amor, a compaixão, a paciência, a estabilidade, eliminar a raiva, a inveja, os ciúmes, a ignorância, ou seja, cuidar daquilo que transcende o momento presente, que transcende as situações que a gente vive, que transcende essa vida. Então, na verdade, viver a vida dentro do paradigma da reencarnação faz com que essa vida seja uma vida melhor. E aí, no budismo, esse aqui que eu mostrei para vocês, o budismo tibetano, vocês já devem ter ouvido falar da figura do Dalai Lama. O Dalai Lama, ele é o líder, né, do budismo tibetano. E a escolha do novo Dalai Lama, né, porque o Dalai Lama não é uma pessoa, é um título. E aí a escolha desse Dalai Lama, ele vem a partir deste processo de reencarnação. Então, vou colocar aqui para vocês. De um lado, tem gente que não viaja por causa dos preços das passagens. Do outro, tem gente que tem milhas, mas não usa. E aí? Sejam bem-vindos ao Nerdologia de História. Meu nome é Felipe Guerreiro, formando História Comunista, podcast, youtuber e professor. Vamos até o Tibete e... Então vamos ver aqui como é essa questão da escolha do Dalai Lama no budismo, que tem tudo a ver
com essa questão do processo de reencarnação conforme eles acreditam, né? Que é um processo completamente diferente do hinduísmo, do espiritismo e das tradições indígenas também. Meu nome é Felipe Figueiredo, formado em História, colunista, podcaster, youtuber e professor. Vamos até o Tibete e ver o que a China acha do filme do Doutor Estranho. O novo filme do Doutor Estranho trará Tilda Swinton no papel do Ancião, o mestre das artes mágicas que treina Stephen Strange, melhor dizendo, no papel da Anciã, em uma nova versão do personagem. Segundo o roteirista C. Robert Cargill, o termo Ancião é agora um... Não é esse o vídeo, errei.
Gente, eu não tô achando esse vídeo. Já acabou a nossa aula? É 55? né? Ainda tenho aí uns minutinhos. Eu não tô achando esse do Dalai Lama, eu vou colar lá depois, mas vou colocar esse sobre a questão da reencarnação em animais, tá? Que eu tinha falado para vocês anteriormente. Essa é a visão do budismo, tá? Não é a visão do hinduísmo. O hinduísmo tem uma visão diferente. A única diferença que existe entre nós e um animal é o nosso corpo grosseiro. De consequência, o nosso corpo sutil e energético também. E de consequência, tendo um corpo grosseiro diferente, a nossa mente grosseira é diferente e a mente sutil, pelo fato do corpo sutil ser diferente também. Porém, o nosso corpo e mente muito sutil, ou assim por chamar a nossa alma, é praticamente do mesmo tipo. Não é a mesma, porque cada um de nós somos seres individuais. Porém, um ser humano pode renascer como um animal pode renascer como um ser humano. A principal diferença não é na essência do animal, mas a principal diferença está no corpo. Isso é o que faz a principal diferença. Mas, na verdade, um animal pode renascer no ser humano e um ser humano pode renascer como animal. Isso com total certeza. A principal diferença entre ser uma reencarnação melhor ou pior é que o animal, ele não tem a capacidade, pela própria formação do próprio cérebro e do próprio corpo, ele não tem a capacidade de rever o passado e de se prever no futuro. O que nós humanos temos. Então essa capacidade ela é algo muito especial, porém se a gente usar ela de uma forma boa, a gente pode fazer muita coisa boa, se a gente usar ela de uma forma ruim, a gente pode sofrer muito. Então a nossa capacidade de lembrar do passado, rever o passado, aprender com o que aconteceu e se imaginar no futuro. Isso é o que o ser humano tem que o animal não tem. Um dos aspectos. Isso nos dá a possibilidade de se programar, de gerar objetivos. Eu quero sair do sofrimento, eu quero atingir a iluminação, por isso eu tenho experiência que no passado eu reagi com raiva, isso não fez bem, por isso eu vou mudar a minha atitude. Isso é o que nós seres humanos temos e os animais não têm. Mas o animal, ao mesmo tempo, ele tem raiva, tem inveja, tem ciúmes, tem amor, tem compaixão, tem generosidade, isso da mesma maneira como nós. Né? Porém, nós temos essa capacidade. Se bem usada, a gente tem um grande potencial. Por isso se diz, um renascimento humano é muito precioso quando usado positivamente. Né? Caso contrário, a gente tem um potencial para gerar violência e sofrimento enorme. Ou seja, no budismo, essa visão, né, da reencarnação em animais, ela não é uma coisa, digamos assim, muito positiva, né? É como se realmente fosse um castigo, uma punição. Eu vou interromper aqui para começar a conversão, tá? E aí na semana que vem, com todo mundo em aula, a gente vai colocar tudo isso no caderno, tá bom? Alguma pergunta? Tchauzinho para vocês. Bom final de semana.